nesta segunda parte da Carta da Gastronomia Alentejana da Confraria de Gastronomia Alentejana. Ana Soeiro, Secretária-Geral da Associação Qualifica, nos transporta por uma gastronomia ligada à terra. Esta ação de conhecimento da gastronomia alentejana proporcionada por EGA, Escola de Gastronomia Avançada, e pelo chefe Artur Gaspar, se baseia no trabalho desenvolvido pela qualificação da gastronomia alentejana. Uma gastronomia ligada à terra, preservando o legado que nos deixaram, quando começamos a percorrer este Alentejo de imensas planícies, recortado aqui e ali por serras e vales, mas que também tem mar a temperá-lo, rico em microclimas, em solos variados, em vastidões, mas também com diferenças de texturas, de influências, de procedimentos e de saberes, não só de norte a sul ou da costa ao interior, mas também bem assinaláveis entre terras aparentemente próximas. Vemos que nele nasce e cresce um património inigualável de produtos tradicionais. São estes os produtos que estão na base da sua gastronomia própria e diferenciada e que resultam de saberes acumulados no tempo e nas matérias-primas, de mãos que teimam em ajeitar o que fazem, de gestos de colheita, de transformação e de criação, que dão gosto aos sabores de ontem e certezas de futuro. São produtos que preservam as condições ambientais naturais, respeitam os ecossistemas existentes e a biodiversidade, raças e variedades, autóctones ou muito bem adaptadas. São nossas aliadas e esteios da nossa produção. O leite cru, o cardo, os temperos da horta, as ervas aromáticas, o porco da raça alentejana e as mãos das pessoas. São um pequeno exemplo do que o Alentejo tem para oferecer. Como não podia deixar de ser face a esta conjugação de factos e circunstâncias. Um dos exemplos mais claros de uma gastronomia bem ancorada na origem é a gastronomia alentejana, feita de saberes e sabores locais, capaz de tirar proveito, gosto e sustento desde os humildes cardos aos lombos dos animais mais nobres. A gastronomia alentejana espelha bem a terra que lhe dá o nome, e continuará a espelhar. Sim, desde que continua a usar os produtos qualificados que estão na sua base. E refiro-me quer aos que já estão legalmente qualificados, e são alguns, quer aos que esperam tristemente nos corredores dos serviços oficiais, por vezes chamados de mortórios, tal o tempo que demora a sua análise e decisão, quer, ainda, aos muitos mais que, ou por falta de interesse, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, aguardam que os seus legítimos produtores se lembrem que há formas de os pôr a brilhar e, sobretudo, de prevenir a sua erosão ou o desgaste abusivo do seu nome. Mas, para além das matérias-primas que são usadas como ingredientes da gastronomia alentejana, é esta gastronomia também muito apoiada no conhecimento prático ou saber fazer da população que, para além dos conhecimentos culinários, toda a vida explorou hortas, montados, barros e campinas, na época própria do ano. E a época própria é aquela em que os produtos agrícolas atingem o grau de maturação adequado, que lhes permite a conservação com recurso a tecnologias simples mas muito eficazes, e sem recurso a produtos químicos, ou lhes permite fornecer, na hora, a plenitude de aromas, cores e texturas que enriquecem o prato de ricos ou pobres, e toda a soma de saberes que permite que o montado se mantenha vivo graças ao maneio dos animais, respeitando a cadência própria do ciclo anual, mas também as diferentes formas como os animais, bovinos, suínos, ovinos e caprinos e até mesmo as aves, pastam diferenciadamente o que a terra lhes vai oferecendo. A esta soma de saberes, de fazeres e de territórios, chama-se ter origem, e isto é bem verdade. Há nomes geográficos que servem, desde há muito, para designar certos produtos agroalimentares. E por muito que se investigue, talvez nunca se chegue a perceber porque é que, a partir de determinada altura, os consumidores começaram a agregar ao nome do produto o seu nome geográfico ou, em muitos casos, a chamar o produto apenas pelo seu nome geográfico. Por outras palavras, e só a título de exemplo, a partir de quando é que os consumidores terão começado a chamar de Porto Alegre ou de Estremoz e Borba a determinados enchidos? Terá sido porque os iam lá comprar ou porque haveria feiras com reputação e dimensão pouco comum onde tais produtos eram comercializados? Porque é que se diz que ontem comi um Évora notável e alguém responde e este Nisa está de se lhe tirar o chapéu e toda a gente sabe que se está a falar de queijos?
e foi por se ter conseguido comprovar que alguns dos muitos produtos destas terras têm, de facto, uma qualidade ou umas características especiais ou uma reputação ligadas intimamente a esta origem que se conseguiu proteger os seus nomes geográficos, umas vezes como denominação de origem, outras vezes como indicação geográfica, conforme se conseguiu comprovar a ligação ao território. E com grande trabalho dos seus produtores e com o esforço de alguns técnicos conseguiu-se que, primeiro em Portugal e depois a Europa, protegessem o nome de alguns dos excelentes produtos do Alentejo. Estão assim protegidos os seguintes nomes, apresentados por ordem alfabética, para evitar azedumes: ameixa de Elvas, DOP, azeite de Moura, DOP, azeite do Alentejo IG, azeite do Alentejo Interior, DOP, azeites do Norte Alentejano, DOP, azeitonas de conserva de Elvas e Campo Maior, DOP, batata doce de Algesur, IGP, borrego de Montemoro Novo, IGP, borrego do Baixo Alentejo, IGP, borrego do Nordeste Alentejano, IGP, cabrito do Alentejo, IGP, cachoeira branca de Porto Alegre, IGP, carne alentejana, DOP, carne da charneca, DOP, carne de bravo do Ribatejo, DU, carne de porco alentejano, DOP, carne mertolenga, DOP, castanha marvão, Porto Alegre, DOP, cereja de S.A.O. Julião, Porto Alegre, DOP, chouriço de carne de Estremoz e Borba, IGP, chouriço de Porto Alegre, IGP, chouriço grosso de Estremoz e Borba, IGP, chouriço moro de Porto Alegre, IGP, farinheira de Estremoz e Borba, IGP, farinheira de Porto Alegre, IGP, linguiça de Porto Alegre, IGP, linguiça do Baixo Alentejo, IGP, lombo branco de Porto Alegre, IGP, lombo enguitado de Porto Alegre, IGP, maçã de Porto Alegre, IGP, mel do Alentejo, DOP, morcela de assar de Porto Alegre, IGP, morcela de cozer de Porto Alegre, IGP, morcela de Estremoz e Borba, IGP, paia de lombo de Estremoz e Borba, IGP, paia de tocinho de Estremoz e Borba, IGP, painho de Porto Alegre, IGP, paio de Beja, IGP, paio de Estremoz e Borba, IGP, presunto de Barrancos, DOP, presunto de Campo Maior e Elvas, IGP, paleta de Campo Maior e Elvas, IGP, presunto de Santana da Serra e paleta de Santana da Serra, IGP, presunto do Alentejo e paleta do Alentejo, DOP, queijo de Évora, DOP, queijo de Nisa, DOP, queijo mestiço de Tolosa, IGP, queijo Serpa, DOP. Isso é triste que a ignorância e os desígnios desconhecidos tenham feito alterar e cair algumas denominações emblemáticas, como chibo e cabra do Alentejo ou como carne tradicional do Montado. Não é menos alarmante que os pedidos de proteção de nomes emblemáticos ligados à doçaria conventual, a certos produtos lácteos, ao pinhão e tantos outros tenham sofrido um eclipse total e não constem, sequer, das listas que os serviços lentamente dizem estudar há anos. Se é verdade que os produtos tradicionais portugueses têm subsistido e resistido graças à capacidade de resistência e teimosa dos seus produtores, conseguindo manter-se no mercado, deliciando gerações de consumidores e dando futuro a gerações de produtores. Se também é verdade que a reputação de muitos dos nossos melhores produtos se foi conquistando ao longo dos tempos, já que o consumidor lhes conhecia a origem e as épocas bem vincadas de produção e estava disponível para pagar o justo preço por produtos com uma qualidade particular. Também é verdade que mais recentemente a necessidade de abastecer os mercados de maneira uniforme e ao longo de todo o ano obrigou ao recurso a raças e a variedades muito produtivas, a tecnologias cada vez mais sofisticadas e artificiais e a regiões produtoras cada vez mais longínquas. Nestas circunstâncias, os produtos tendem a assemelhar-se, perdem a tipicidade e o caráter distintivo, uniformizam-se no sabor e perde-se a noção importante de época própria para consumo. A qualidade organolética destes produtos piorou, quer porque o melhoramento genético se concentrou no aumento da produtividade e na resistência às doenças e ao transporte, quer porque os produtos são colhidos em fases de maturação incipientes.
quer porque se alteram os modos de produção e o saber fazer de gerações, quer porque se recorre ao uso e abuso de fatores de produção extrínsecos que, ao alterarem os ciclos produtivos normais, ao alongarem o tempo de vida ou ao substituírem os ingredientes tradicionais, induzem alterações profundas, ainda que nem sempre visíveis ou avaliáveis. E às vacas loucas somam-se as aves com dioxinas e as lasanhas que relincham. Foi este panorama que levou à necessidade de conferir proteção jurídica aos nomes geográficos ou aos nomes tradicionais que acompanham muitos produtos de qualidade. Constata-se que o que foi sempre copiado e imitado foi o nome do produto. As regras de produção e os ingredientes naturais não sofrem, naturalmente, qualquer cópia, já que são caros, limitados no tempo e têm ciclos de produção longos. É urgente, portanto, sair da apatia em que caiu a valorização dos produtos tradicionais. É urgente que técnicos competentes e interessados tratem destes assuntos. É possível e desejável que outras entidades que não apenas os serviços públicos tratem do processo de qualificação com a qualidade, o conhecimento e a celeridade que eles merecem. É que enquanto aqui se diz que se estuda, há outros países vendem. E bem vendido, como comprova um estudo mandado fazer pela Comissão Europeia ainda há bem pouco tempo. 2. Preparando o futuro, é imperioso que a nível da gastronomia alentejana não se façam transigências nas matérias-primas e nos processos. Claro que se podem inventar receitas novas. Claro que se podem fazer pratos de autor. Claro que se podem ir buscar outros ingredientes. Mas nestes casos não se podem usar os nomes dos pratos tradicionais. E como diz o ditado, quem sabe, pega no porco e vai do lombo até à gordura. Também é verdade que até o Alentejo está abundantemente mal servido de uma carne de qualidade obscura e que muitos de nós, consumidores ignaros e tontos, nos deixamos tentar pelo mito do porco preto. Esta designação que serviu durante séculos para designar os porcos de pele escura criados no montado alentejano, desde há uns anos a esta parte, por falta de definição e de regulamentação ou norma que defina o produto e defenda produtores e consumidores, passou a ser usada indiscriminadamente para vender, bem caro, por sinal, todo e qualquer bocado de carne de todo e qualquer porco, de preferência bem gorda, para que o sabor tente parecer-se com a genuína carne do porco de raça alentejana, criado em montanheira, proveniente de porcos de genética indefinida, sem conhecerem nem montado nem bolota, nem mesmo no dia em que vão encaixotados para os matadouros. Servem hoje para engalanados com nomes como secretos, plumas, fevras, lombetes, presas, tassalhos, mas sempre acolitados e adjetivados com a indefinida menção ao porco preto. Irem fazendo a fortuna de uns e a desventura de outros, os que insistem em produzir a verdadeira, genuína e qualificada carne de porco alentejano mais ou menos coberto de sal, mais ou menos atascado em massa de pimentão, mais ou menos carregado de vinho tinto para lhe carregar a cor, em restaurante de luxo ou em mesa mais modesta, acolitado com migas, batatas fritas de pacote ou qualquer outro indistinto acompanhante. O atual porco preto ilustra bem o ditado português: com papas e bolos se enganam os tolos. E os produtores e a gastronomia alentejana sofrem. Pelo exemplo se vê quão imperioso se torna precaver o futuro. Temos possibilidade atualmente de proteger os nossos melhores pratos gastronómicos através do sistema de valorização das especialidades tradicionais garantidas. É claro que vamos penar tempo sem fim, até porque não se acredita que as estruturas ministeriais estejam preparadas para este novo tipo de qualificação. E se nos mais conhecidos, as dificuldades que levantam são enormes. Preparemo-nos para violenta disputa neste sistema menos, deles, conhecido. Terão aqui as confrarias gastronómicas papel de relevo, reunindo o receituário, demonstrando a especificidade e a tradicionalidade. Reunindo os produtores e os preparadores, poderão sem dúvida assumir o papel de agrupamento de produtores requerente. Pela nossa parte, a Associação Qualifica. Já estamos preparados para apoiar estas iniciativas. Já temos critérios definidos quer para a qualificação de receitas, quer de restaurantes que as sirvam. Já temos procedimentos para efetuar um registro nacional provisório que as ampare até que as mãos do tempo, ministeriais, consigam dar vazão à demanda que virá de certo a acontecer. Parar é morrer e o nosso património cultural, ainda que imaterial, e as nossas economias locais, que têm na gastronomia e nos produtos tradicionais qualificados um esteio importante, não podem ficar parados no tempo à espera que alguém se lembre deles. Vamos à obra,
que é de relevo e o tempo urge. Há que aproveitar o saber da nossa gente e as singularidades dos nossos produtos e fazer a ligação entre o passado e o futuro.